Trabalhando com 2 cabos e utilizando a agulha 1,5 mm, você vai iniciar a sua execução com um cordão de 19 correntes. Aqui você vai precisar de mais 1, 2 e 3, totalizando 22, para dar a altura do ponto. Você laça e na sua 19ª corrente, você vai passar a agulha e você vai iniciar um ponto alto para cada ponto de base. Nós temos que trabalhar desta forma até que nós alcancemos o último ponto deste cordão de 19 correntes iniciais. Eu vou tecer então todos os meus pontos altos e quando eu chegar lá no último ponto, eu volto, porque lá nós vamos tecer uma quantidade maior de pontos para que a gente possa sair deste lado que nós estamos tecendo e vir para a parte de baixo. Tendo chego então ao último ponto, já tendo um ponto alto feito nele, eu vou laçar e eu vou fazer mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Eu faço uma corrente e é nesta corrente que em todas as carreiras que vêm a seguir, nós faremos os aumentos. Laçaremos e no mesmo ponto, minha gente, vamos fazer mais 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Você vê que eu fiz o primeiro e agora você acompanha o meu segundo ponto da sequência. Neste momento, você já vê que eu estou do outro lado, né? Eu estava aqui, agora nós estamos tecendo este lado. Nós voltamos a tecer para cada ponto de base um novo ponto alto. Então agora eu vou tecer esta continuidade por completo, o do outro lado, né? E quando eu chegar ao final desta carreira, eu volto para iniciarmos a nossa próxima carreira juntas e vermos como fazemos este início. Iniciamos a próxima carreira fazendo 1, 2 e 3 correntes, viramos o trabalho e já laçamos. A partir do segundo ponto de base, você vai tecer o seu primeiro ponto alto. O cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. E para cada ponto de base, um novo ponto alto será tecido, até que nós cheguemos naquela corrente. Lembra-se que nós fizemos na carreira anterior uma corrente? Então, até chegarmos lá, aonde nós fazemos o nosso aumento. Então, eu vou tecer a carreira por completo deste lado e quando eu chegar na corrente, eu volto para continuarmos juntas. Eu fiz então um ponto alto para cada ponto e você vê que eu estou aqui, olha, vou passar até a agulha, olha, exatamente na corrente. Eu quero alargar este espaço, na verdade, olha aqui, ó, vocês conseguem perceber que aqui tem um espaço? Então aqui é aquela corrente que nós fizemos entre os 2 pontos altos, 2 de um lado, 2 do outro, do último ponto do cordão de correntes inicial. Ela marca, essa corrente marca o ponto de aumento. E o aumento em todas as carreiras é feito com 2 pontos altos ao redor desta corrente. Você acompanha aqui, veja, o segundo ponto alto. Você faz uma nova corrente que é para manter o exato ponto do aumento para a carreira que vem a seguir. E mais uma vez no mesmo ponto, lá vamos nós tecer mais 2 pontos altos. Olha como este aumento é facinho de ser feito. A gente laça e volta a tecer para cada ponto de base um novo ponto alto. E sempre observando que neste ponto nós já estamos do outro lado. Olha aqui a situação, eu vou tecer mais um aqui, aí eu vou alargar, que é para vocês verem. Olhem, tá vendo aqui? Então eu já saí deste lado inicial, eu fiz o meu aumento e dei a volta, já estou fazendo o outro lado. Eu estou na mesma carreira, porque as carreiras aqui, elas são dos 2 lados, sempre fazendo ida e volta, ida e volta. Percebem? Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, eu vou tecer esta carreira por completo e eu volto aqui para iniciar a próxima carreira com vocês. Vamos iniciar a nossa terceira carreira. Então a gente começa igual, é 1,
2 e 3 correntes, viramos o trabalho, laçamos. A partir do segundo ponto, a gente começa aqui com o ponto alto. Lembrando que o cordão de 3 correntes faz a vez de um ponto alto. Então, por isso que a gente começa a partir do segundo ponto. A gente continua tecendo um ponto para cada ponto de base, até chegar na corrente. Na corrente eu faço 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos, tudo isso ao redor daquele intervalo daquela corrente, tá? E aí do outro lado eu volto a tecer um ponto alto para cada ponto de base. Tá joia? Vamos tecer então toda esta carreira por completo. Eu volto aqui na próxima para mostrar o resultado desta e iniciar a próxima com vocês. Então vejam, olhem, agora a gente já consegue, ó, deixa eu alargar aqui um pouquinho, a gente já consegue ver, olha que o formato que vai acontecendo na parte de cima. Você vai obtendo o formato do busto propriamente dito. São estes aumentos, né, sempre nesta posição que vão te dar este formato. Tá bom? Bem, a gente continua tecendo da mesma forma, a gente vai precisar sempre iniciar as carreiras com as 3 correntes, né? 1, 2 e 3, laçando, virando. A partir do segundo ponto, você já pode tecer aí o seu ponto alto, sempre um para cada ponto de base, até alcançar a corrente aonde você tece 2 pontos altos, uma corrente mais 2 pontos altos e continua tecendo um ponto alto para cada ponto de base do outro lado. Agora, por quantas carreiras nós teceremos desta forma? Você pode tecer uma quantidade maior do que a que eu vou indicar ou menor da que eu vou indicar, dependendo do tamanho de cobertura do bojo que você deseja. Aqui, vamos alargar, nós vamos tecer por 2 vezes desta forma. Um total de 9 carreiras é o que eu preciso. Então, minha gente, vocês veem que eu tenho um bojo aqui, olha, já tecido. Vamos abrir um pouco mais o campo da nossa câmera. Olha que eu acho que dá para vocês verem bem legal, né? Ó, ficou jóia. Então, vejam, são 9 carreiras. Olha aqui o formato do bojo, eu vou dobrar. Quando a gente dobra, a gente tem exatamente a altura, né, que é da base do busto até o centro do busto, tá bom? E depois estes aumentos, eles vão permitindo esta abertura. Você percebe que cada vez mais aumenta a quantidade de pontos e a quantidade de carreiras vai te dar a altura, que é a cobertura do busto, tá? Então, totalmente ao seu critério. Você pode fazer mais ou menos carreiras de acordo com o seu gosto ou o gosto da sua cliente. Tá bom? Pessoal, vou tecer então. Preciso de 2 desses pra gente continuar a execução. Vou tecer o meu, você tece o seu e a gente se vê já já. Gente, olha só de olhar assim, ó, a gente já vê que tá bonito, né? Que assim, o fio já traz totalmente uma ideia de um requinte, né? Super legal, realmente bem joia. Olha, então tendo as 2 partes de cima, cada uma delas com 9 carreiras, né? Trabalhando com a parte da frente voltada para você, e a parte da frente é você que vai definir. Aqui o que eu fiz, como eu fiz arremate, eu deixei os arremates para a parte de trás. Então eu vou trazer aqui pertinho só para vocês verem aonde é que está, ó, tá vendo aqui? Então aqui é um arremate, tá? Esse fio, na verdade, ele tá secando, né? E depois eu venho aqui com a tesourinha, eu vou cortar essa parte aqui de cima, essa parte que tá em excesso. Então, por isso, né, que eu falo, a gente tem que definir qual é a parte da frente. Então, a minha frente é o lado oposto ao arremate, tá? Então, tanto faz, é você quem determina. Olha, a partir de agora, a gente trabalha com um cabo somente do fio, e a gente também utiliza a agulha 1,25. Então, eu tô saindo da 1,5 e vou utilizar a 1,25. Eu tô pondo um pontinho aqui na agulha e funciona da seguinte forma. Nós vamos fazer um acabamento no contorno da peça, vamos fazer nas 2, para que a gente possa fazer a parte das alças, né, a parte de cima, e aqui também, aqui embaixo também tem um cordão que a gente vai usar para fechar, tá? Bom,
Para que fique bem fácil de você trabalhar, eu vou começar na parte de baixo, eu já vou mostrar para você como fazer essa viradinha e nós já vamos entrar na lateral, que é para que você consiga trabalhar com mais tranquilidade. Então veja, parte de baixo, toda a parte de baixo é feita com pontos baixos. Então eu vou pegar aqui um espaço qualquer, um ponto qualquer aqui da base. Para não ficar muito longe, eu vou pegar aqui. Eu tenho um pontinho na agulha, vamos trazer a imagem um pouquinho mais para cá? Fica melhor de você ver. E aí a gente faz assim, olha, eu começo pondo um pontinho aqui na execução. Então eu tô pondo, na verdade, um ponto baixo, né? Ó, a gente começa aqui. Aonde é ponto alto, né? Em média, você vai fazer de 2 a 3 pontos baixos ao redor dele. Então, é sempre bom que você observe a tensão do seu ponto. Não existe uma regra, tá? É assim, quando você tem o ponto muito apertado, normalmente você vai colocar 3 pontos baixos ao redor dos pontos altos. Quando você tem o ponto um pouquinho mais largo, você costuma colocar 2 pontos baixos. Então, a intenção é que você consiga revestir esta parte de baixo com os pontos baixos, sem deixar sobrando ponto e nem deixar faltando. Este é o segredo deste processo, é ir preenchendo. Você precisa observar se está lisinho, tá apertado, tá muito largo o teu ponto. Então é isso que você vai avaliar. Quando a gente chega assim, olha, na extremidade, a gente começa com ponto picô. Então, a minha extremidade é um ponto picô. Eu faço 3 correntes e eu quero um picô bem miudinho. Então, eu passo a minha agulha lá no primeiro ponto e eu puxo uma laçada. E esta laçada eu já arremato a um ponto baixíssimo para fechar o meu picô, para que ele fique miudinho. E sobre o primeiro ponto alto, porque agora você está no lado, você já consegue localizar o ponto, você vai fazer um ponto baixo. No próximo ponto, de novo, a gente faz um ponto baixo. E aí a gente faz as 3 correntes, olha, 1, 2 e 3. Nós passamos a agulha lá no primeiro pontinho e puxamos uma laçada para fora, e aí a gente arremata, ó. Aqui eu tenho um picôzinho. Novamente, no próximo ponto, eu faço um ponto baixo, não pula ponto nenhum não, tá? E mais uma vez, ponto baixo. 1, 2, 3 correntes. No primeiro pontinho, você passa a agulha, puxa a laçada e já arremata. Mais uma vez, um ponto baixo, sem pular ponto nenhum. E mais um ponto baixo. Você vai perceber que vai ficar, olha só como fica pequenininho, olha, tá vendo? É bem miudinho mesmo que vai ficar. E é isso que a gente quer. Então, neste contorno todo do bojo, eu vou fazer ponto baixo, ponto picô. Ponto baixo, ponto picô. É assim o contorno todo. Quando eu chegar aqui embaixo, é sempre ponto baixo, não tem ponto picô. E a extremidade é mudar do lado, né? Eu saí deste lado e entrei neste lado com um pontinho picô. Normalmente a gente faz lá uma corrente ou 2 pontos no mesmo ponto de base. Então aqui a opção é um ponto somente, que é um ponto baixo, e faz o pontinho picô, tá bom? Minha gente, vamos fazer então este contorno por completo desta forma, não só deste, mas dos 2 bojos. Para a parte das alças, né? Pra gente poder fazer o fecho da nossa peça, mais uma vez, a gente trabalha com um cabo somente, a gente mantém a agulha 1,25, tá? Então, aqui você vai ver que eu começo pondo um ponto na agulha, deixa o fio um pouquinho frouxo, não faz o ponto muito apertado, não, e eu vou fazer assim, olha, 1 e 2 correntes. No primeiro ponto, né, na verdade, olha, você tem aqui 1 e 2. Então, lá no primeiro ponto que você teceu, você vai fazer um ponto baixo. Você vai girar este ponto, olha aqui, ó, você gira da direita para a esquerda. E você vai passar a agulha exatamente sobre o ponto baixo que você já teceu. E aqui você vai fazer, olha, um novo ponto baixo.
De novo você gira da direita para a esquerda. Sempre deixa o fio vir. E você vai pegar nesta alcinha que se forma. Olha aqui, ó, você tem uma e você tem duas alcinhas. Na hora que a gente gira, essa alcinha fica à mostra, tá? Você laça e você vai fazer o ponto baixo. E aí você gira de novo para a esquerda. Mais uma vez pega nas duas alcinhas que estão aparentes já. Aqui. Peraí que eu tenho que pegar na próxima. Peguei. Olha, puxa a laçada e faz... Peraí que eu vou puxar de novo, porque a minha laçada veio prendendo no ponto. E de novo, você faz o ponto baixo. E sempre deixa o ponto vir, tem que deixar. E gira para a esquerda. Passa na primeira alcinha e passa na segunda alcinha. Puxa uma laçada... E novamente é ponto baixo e gira para a esquerda. Passa pelas duas alcinhas. Novamente você vai fazer o ponto baixo e gira para a esquerda. Então, na verdade, o processo para a gente ter o cordão, aqui nessa opção, é trabalhar desta forma. A cada ponto você gira para a esquerda. Passando pelas duas alcinhas, você faz um novo ponto baixo. O segredo é deixar o fio vir. Você não pode apertar muito este ponto, tá? Nós vamos tecer aqui este cordão, que é o chamado cordão russo, né? E a gente vai utilizá-lo para as duas alças. Então, eu tenho que fazer duas vezes o mesmo tamanho. E para a parte de baixo, que é maior do que as duas alças, né? Porque a parte de baixo por completo. Temos que fazer assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, porque vocês terão que medir o de vocês. Vamos imaginar que você tem um busto de 100 centímetros, tá? Então, a nossa alça, né? Esse nosso cordão, que vai na parte de baixo, ele tem que ter 100 centímetros para a circunferência, tem que ter, não tem jeito, tá? E eu preciso que ele seja maior. Então, por exemplo, eu posso fazer os 100 centímetros, 1 metro para a circunferência e adicionar, por exemplo, 30 centímetros em cada ponta, um total de 60 centímetros, para poder fazer um laço na parte de trás, tá? Então, assim, é isso que vocês precisam medir aí, tanto na parte de baixo, que é a circunferência desse busto, quanto nas alças. Quantos centímetros você precisa de alça? Você precisa de 50, de 60 para cada alça? Tem gente que gosta de fazer laço, tem gente que prefere cruzar nas costas a alça. Então depende do uso que a pessoa vai fazer e de como ela gosta de prender. É laço? Vai dar nozinho? Então, isso tudo você leva em consideração. É bem prático, porque como você está com as duas partes de cima, os dois bojos, né, já feitos, você consegue ir tecendo o cordão, ó, você vê que ele vai se formando, né, e você coloca esse cordão, no caso, na parte de cima do bojo, pensando na alça, tá? Que é para você ver o comprimento que ele tá alcançando, como é que ele fica. Então, você consegue ter esta ideia, ter esta noção, colocando na parte de cima do seu bojo, tá? Bom, então eu vou fazer assim, eu vou tecer aqui também os meus cordões, tá? Depois eu volto aqui e eu vou mostrar para vocês como fazer a costura destes cordões nos nossos bojos. Então vejam só, aqui já tendo um bojo, olha, um deles eu trago já com a parte de cima colocada, uma costura é o que a gente faz aqui em cima, né? Aqui, vejam, este meu cordão, ele está com 40 centímetros. Você pode fazer maior, caso você queira, por exemplo, cruzar nas costas. Aqui o intuito é uma amarração atrás do pescoço, tá? Neste daqui eu não trouxe com, porque eu vou usar este, muito fiozinho que fica de um lado pro outro, então eu vou usar este pra gente fazer a costura, eu vou te mostrar como costurar. E aqui funciona assim, este cabo, ele é o de baixo, é o que a gente amarra atrás das costas, tá? Aqui eu tenho 1,30 m, um pouquinho
pouquinho mais de 1,30 m, que foi tecido com cordão russo. Também você pode fazer maior, caso você deseje que fique mais pendurado o cordão na hora que você dá o laço, tá? Bem, eu trago com um alfinete marcado o exato ponto aonde a costura fica na parte central do bojo. Isso aqui é um posicionamento que você vai fazer. Você estica, né, o seu cabo dessa forma. E aí você vai posicionar os bojos aonde a costura vai acontecer, tá? No nosso caso aqui, como eu tenho a marcação central deste lado, por exemplo, eu vou pegar o ponto inicial, então aqui na parte do cantinho do meu bojo, para começar a costura. A costura é feita com a agulha de tapeceiro, um cabo só do fio, a gente passa assim no meio, e aí a costura é feita com 2 cabos, tá? E a gente começa primeiro deixando o cabo alinhado, ele tem que ficar todo virado para frente, cuidado porque ele gira fácil, e aí, conforme você vai costurando, você pode ter esta situação aqui, ó. Tá vendo aquele todo torcido? Isso não pode acontecer, tá? Você tem que ficar de olho, que é para que a sua costura fique retinha, tá bom? Então a gente costura com a parte da frente voltada pra gente. Eu vou pegar aqui o primeiro pontinho do bojo, olha, então de baixo para cima e de dentro para fora. Eu trago o fio e eu deixo sobrar fio, tá? Deixa sobrar porque você precisa para fazer o arremate depois. Fazer um arremate bem legal para não ficar aparecendo, tá bom? Aí a gente faz um nozinho para manter a coisa no lugar certo. Então eu tenho aqui a posição central. Eu vou pegar, olha, a alcinha. Deixa eu pegar aqui. Eu vou aproximar aqui a imagem, que é para facilitar a sua visualização, ó. Então eu pego a alcinha. Tá vendo? Cada viradinha tem uma alça, ó, alcinha, alcinha, olha lá, alcinha. Então eu pego os 2 cabos desta alça para fazer a costura, e de baixo para cima, de dentro para fora. Eu vou tirar essa marcação daqui, que eu tô doidinha para me espetar nela, ó. A gente vai fazendo a costura. Do outro lado, a gente vai pegar o ponto que vem a seguir, olha, de dentro para fora, é de baixo para cima, sempre cruzando de um lado para o outro e trazendo o fio, alinha o fio. E você pega o próximo gominho do seu cordão. Olha aqui, ó, deixa eu passar direitinho, que é pra gente manter o desenho da costura, ó lá. E aí a gente traz o cabo para cá. Sempre traga o cabo por completo, vai sempre alinhando, porque é melhor para sua costura, para sua visualização. Novamente eu pego no bojo de um lado para o outro, vou trançando, pego o próximo arquinho no meu cordão, cuidado, pega sempre os 2, tá? Tem que pegar as 2 tirinhas, traz, ó. Aí novamente aqui, venho para o bojo, de baixo para cima, de dentro para fora, sempre cruzando, ó, trago para cá, deixa o fio escorregar, tá? Traz ele. Aí você pega no seu cordão, pega a sua alcinha, traz para cá. Tá vendo, gente? É uma costura bem tranquila de ser feita e que fica muito bonita. Então, eu vou fazer a costura tanto deste bojo quanto do outro bojo. Aí eu vou também fazer a alça, vou deixar aqui assim, olha. Vou fazer também a alça, igual a esta aqui, olha. Eu vou fazer para este bojo, né? E vou trazer prontinho, com a costura feita dos 2 lados. Só para você conseguir ver, se não der pra gente ver agora, a gente mostra de novo depois. Ó, vocês percebem que a costura, ela se perde. Eu tô puxando aqui bem para alinhar, para ajustar. Tem que deixar ajustado, tá? Deixa eu puxar para te mostrar. Olha, percebe que a costura se perde? Parece que é uma trama só, tá vendo? Então, por isso que a gente usa, claro, o mesmo fio para fazer a costura e a gente faz trançando de um lado para o outro e sempre de baixo para cima, porque assim você tem a costura bem bonita da sua peça. Vou fazer todinho, aí eu volto aqui e te mostro. Então, vejam só, volto eu com os 2 bojos já costurados na base. Então, veja, 1,
e aqui do outro lado, e com a parte de cima também já costurada, o cordão, né? Pra gente poder fazer a parte que vai ficar presa ao redor do pescoço e aqui a parte que fica presa ao redor das costas. Minha gente, muito fácil de fazer, né? E olhem que efeito mais bonito com esta cor deste fio. Uma loucura. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês teçam e olha, fica aí porque nós vamos falar da parte de baixo do nosso biquíni.